agradecer a presença de todos aqui e para a defesa do TCC do aluno Rafael Júnior Oliveira Nascimento. A banca, a qual vai fazer a avaliação do trabalho, composta por mim, orientador Felipe Denis, Negócio Oliveira, pelo professor Alberto Soares, pelo professor Carlos André Guerra Fonseca e pelo examinador externo Rodrigo Soares Sementes, ao qual agradeço pela presença conosco. Então, pronto, você tem 30 minutos no máximo. Bem, bom dia a todos. Quero agradecer à banca examinadora e venho defender o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a proposta e desenvolvimento de um sistema de rede de sensores sem fio para monitoramento de um sistema de climatização em um cenário da indústria têxtil, onde obtive a orientação do professor mestre Felipe Denis e a co-orientação do professor Dr. Alberto Signorelli. Introduzo essa minha apresentação falando da problemática que foi investigada, a solução que encontramos, que culminou no objetivo deste trabalho. Irei abordar rapidamente sobre a indústria têxtil, que é onde foi investigada essa problemática, as redes de sensores sem fio proposta como solução e o estudo de caso, que foi investigado mais profundamente no sistema de umidificação, onde foi proposto e desenvolvido um sistema de software e um sistema de climatização. Em seguida, os testes, que foram feitos via simulações. Por último, as considerações finais, que foram os resultados obtidos e trabalhos futuros. Bem, foram investigados sistemas de climatização na indústria têxtil. E esses sistemas de climatização, ou eles possuíam um sistema computacional centralizado e cabeado, ou não. E nesses sistemas de climatização que eram cabeados, eles eram centralizados porque eles monitoravam todo o sistema de climatização, como um todo dentro do ambiente, e não cada componente individual. Então, além disso, é um sistema cabeado, um sistema computacional. Ou seja, ele tem que ficar naquele ambiente. Não é possível fazer um monitoramento desse sistema fora desse ambiente, onde ele está sendo aplicado. Então, uma solução viável para isso é a implantação de uma rede de sensores sem fio, que vai monitorar esse sistema de climatização. Então, o objetivo deste trabalho foi a proposta e o desenvolvimento de uma rede de sensores sem fio, certo? Em seguida também a proposta de um sistema de climatização. Bem, a principal característica da indústria têxtil é o processo têxtil. O processo têxtil consiste em coletar fibras têxteis e confeccioná-las para o mercado, onde podem vir fios, tecidos ou peças de artigos têxteis que podem ser utilizados para N finalidades. Bem, a primeira etapa é a etapa de fiação, que vai pegar essas fibras têxteis e fazer a produção dos fios. Esses fios podem ir diretamente para o setor de confecção e para o mercado, ou eles podem passar pela etapa de beneficiamento e serem preparados para se tornar tecido ou malha. Logo em seguida, eles passam pela etapa de enobrecimento, que são processos químicos que são colocados no tecido ou na malha, como aspecto sedoso, chamuscagem, efeito anti-chamas, para preparar esse produto para a confecção. E lá será produzido peças de vestuário ou artigos para bolsas, cadeiras e etc. Bem, a climatização é bastante importante na indústria têxtil, uma vez que é necessário que exista uma temperatura e umidade deste ambiente equilibrado para uma boa produção. A etapa mais importante para o uso da climatização é a etapa de fiação, porque é necessário produzir fios de ótima qualidade
que sejam utilizados nas etapas posteriores. Segundo a Fibracel, é recomendável que a temperatura nesse ambiente esteja entre 25 a 30 graus e a umidade relativa do ar entre 55 a 65 graus. Bem, a problemática na etapa de fiação é, uma vez que as máquinas de filatório consomem bastante energia para pegar a fibra têxtil e produzir o fio, consequentemente vai haver um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura vai fazer com que abaixe a umidade relativa do ar. Com a umidade relativa do ar baixa, as fibras têxteis vão ficar secas e nisso vão se romper. Assim como, se a umidade relativa do ar estiver muito alta, esses fios vão perder a sua consistência, vão ficar fios frágeis, fios moles. Outro problema também é o empoeiramento por causa dos fibrilos. Fibrilos são pedaços de fibra têxteis muito pequenos que são descartados no momento em que são produzidos os fios, justamente por causa de sua pequenez. Então, esses fibrilos começam a encher o ambiente e vai tornar esse ambiente empoeirado. Então, para isso, existem os sistemas de climatização, que vão trabalhar justamente para controlar essa umidade e essa temperatura neste ambiente. Entre os tipos de sistemas de climatização existe o de ar-condicionado, certo? Que faz uso de água gelada. Os sistemas de climatização em si, que faz uso de água em temperatura normal. E sistemas de umidificação, que faz uso de água misturado com ar, para produzir uma neblina, para ficar circulando no ambiente. Bem, aqui é um sistema de climatização da empresa Luftmax, que foi investigado. Como vocês podem ver, ele é um sistema estático, onde consiste em uma entrada de água potável, certo? Ele possui uma unidade hidráulica de alta pressão, que vai bombear esta água pressurizada para os bicos aspersores. Esse outro aqui é o sistema de umidificação da Umicontrol. Ele conta com uma linha de água que fica friccionada à parede, certo? E uma linha também de ar. O ar e a água se encontram nos bicos aspersores, onde vão produzir essa névoa. Bem, o porquê de uso das redes de sensores sem fio? É uma das tecnologias sem fio, como vocês podem observar. Existem outras redes sem fio, que é a Wi-Fi, a Bluetooth e a UWB. A I3E802.15.4 é o padrão das redes de sensores sem fio. São utilizadas para automação predial, sensoriamento e controle, monitoramento de pacientes, segurança de ambiente. Então, são utilizadas para monitorar fenômenos, temperatura, umidade, presença de animal ou seres humanos, e são usados em áreas grandes, onde o ser humano corre risco de morte ou risco de acidentes. São redes que devem operar em condições dinâmicas, porque o ambiente onde elas vão observar vai estar em constante movimento, né? Tanto o próprio ambiente em si pode se movimentar, quanto a questão da temperatura, mudança de umidade. Bem, isso aqui é a arquitetura de um sensor sem fio. Ele é composto de uma unidade de força, que é a sua bateria, a unidade de transmissão, que é utilizada para a transmissão e recepção dos dados, a unidade de processamento, que é onde fica a aplicação deste sensor, a unidade de sensoriamento, onde tem um módulo de sensor, que vai coletar os dados do ambiente, e o módulo ADC, que vai fazer a conversão desses dados analógicos para dados digitais para serem processados na unidade de processamento. Módulos que podem ser adicionados a essa arquitetura é o sistema de posicionamento, que permite que o sensor possa reportar a informação para o nosso ouvidouro ou estação base de sua localização. E um módulo também de movimentação, que permite que o sensor possa se movimentar no ambiente. Bem, esta aqui é a arquitetura do sistema de umidificação da Jet Spray da empresa JS Umidificadores, que a gente utilizou como estudo de caso. Como vocês podem observar, ele possui uma unidade de controle principal. Nesta unidade de controle principal, ele possui dois reguladores, um de ar
e um regulador de água. Possui a entrada de água filtrada, certo? Onde as impurezas são escoadas pelo dreno. Ele possui uma fonte de energia e também tem conectado a ele um display externo, que é para poder acompanhar a umidade e a temperatura do ambiente. Ele também é composto de um sensor de pressão de água e um sensor de pressão de ar, que é para justamente fazer o monitoramento da pressão que está saindo aqui desses reguladores de ar e água. Bem, e as saídas do ar e água que vão para os bicos aspersores. Bem, diante daquela arquitetura do sistema de climatização e umidificação, é proposto a arquitetura do sistema de climatização, certo? Ele não possui saída de ar, ele só possui saída de água. A unidade central ela é composta do nosso bebedouro, que é a estação básica que vai coletar, vai receber as amostras dos nossos sensores. Também possui o CLP, que é um controlador lógico programável, que vai justamente acionar as válvulas servocontroladas e regular a pressão da água que é levada pelo duto para os bicos aspersores. Entre um bico aspersor e uma válvula existe um sensor de pressão, para monitorar a pressão que sai da válvula para o bico. Também tem um sensor de umidade, que é para verificar a umidade relativa do ar naquele bico aspersor. As amostras são enviadas para a estação base e, de acordo com o funcionamento dela, se algum sensor vier a falhar, ele vai enviar comandos para o controlador lógico programável para que feche a válvula que está relacionada ao sensor que falhou e envia comandos para aumentar pressão nas válvulas vizinhas para compensar a válvula que falhou. Esses dados também são enviados para ser armazenados em uma base de dados. Então eles passam por um mini PC Raspberry, que tem uma conexão Ethernet para um roteador Wi-Fi. E em uma sala com unidade supervisória terá outro roteador Wi-Fi que vai receber essas informações e via conexão Ethernet vai enviar para um computador que vai estar com o sistema supervisório, com a interface gráfica para o monitoramento desta rede. Bem, quanto ao projeto de software, os principais requisitos funcionais é monitorar o sistema de climatização, onde os sensores vão coletar as amostras, vão enviar para a estação base. O outro requisito principal é o armazenamento desses dados, que precisam ser registrados para se acompanhar o funcionamento da rede e o funcionamento desse sistema de climatização. Como principais requisitos não funcionais, o uso dos sensores Sunspot, foi a tecnologia utilizada, certo, para desenvolver essas aplicações, e a base de dados da Oracle Corporation. Bem, quanto ao projeto de dados, ele está relacionado às informações que são armazenadas no banco de dados. Nesse caso, são armazenadas informações dos sensores, quais são os sensores que compõem a rede, são armazenadas informações das falhas que acontecem, as transmissões, as amostras que os sensores enviam. São registradas também recuperação desses sensores e taxa de pacotes, ou seja, para registrar a ocasião de pacotes perdidos. Bem, o diagrama de blocos de comunicação ele foi projetado para a arquitetura desse sensor. Os sensores são compostos de 4 subsistemas: comunicação, computação, sensoriamento e energia. Bem, como vocês podem ver, esse é o diagrama do sensor. O subsistema de energia, que é a sua bateria. O subsistema de sensoriamento, onde ele possui o sensor de umidade e sensor de pressão. Essas informações são enviadas para um conversor analógico digital e irão para o subsistema computacional, onde serão processados, certo? Onde existe a aplicação desse sensor. E o microcontrolador ATM Mega, que vai fazer o controle dessas informações que são enviadas, o controle desse processamento. Há também um subsistema de comunicação,
que possui um transceptor I3E802.15.4, que é para o envio e recepção dos dados, porque o sensor ele envia informações para a estação base, mas ele também recebe. O CTS e o RTS ele vai trabalhar justamente nesse intervalo, em que ele precisa enviar, espera, recebe informações da estação base e também trabalhar na questão da hibernação, para economia de energia. Bem, quanto à estação base, ela não possui subsistema de sensoriamento. A estação base ela não faz sensoriamento de nenhuma informação, só recebe as amostras. Então, possui um subsistema de fonte de energia, o subsistema computacional, igual ao do sensor, certo? A diferença é no subsistema de comunicação, porque ele possui uma interface USB, que é para se comunicar com o controlador lógico programável e com o mini PC Raspberry. Bem, os testes desse sistema de software foram simulados. Eles foram simulados no emulador Solarium. O emulador Solarium consiste de um módulo do kit de desenvolvimento de sensores Sunspot. É uma ferramenta utilizada para que possa pegar as aplicações que foram desenvolvidas para os sensores Sunspot e testar. Foram feitas 3 etapas de teste. A primeira, inicialização da rede. A segunda, o acompanhamento natural dessa rede. E a terceira foi a simulação dessas falhas. Eu vou mostrar para vocês a primeira etapa. Bem, vocês podem ver, essa aqui é a interface gráfica, certo? O painel de controle do sistema. Ali é onde serão exibidas informações dos dados coletados, a ocasião de falhas e recuperações dos sensores, alertas gerais. Bem, aqui é para mostrar que a aplicação está sendo inicializada, então não tem nenhuma informação armazenada no banco, né, a tabela dos nós, a tabela das transmissões. A média de pacotes, que é para justamente avaliar se existem pacotes perdidos. Aqui é a lista dos sensores, no caso são 10. A umidade relativa do ar desejada, que é 60. E a umidade relativa do ar atual, que é justamente pegar todas as umidades dos 10 sensores e se fazer uma média da umidade naquele ambiente. Bem, estou inicializando os sensores, ó, sensor 1, 2, 3, estou enviando suas amostras. Está sendo exibido aqui, ó, os alertas. Sensor 4, descoberto. 5. Sensor 6. Sensor 7 foi inicializado. Sensor 8. Sensor 9. E o 10. Pronto. Então todos os sensores foram inicializados. Ó, a umidade média relativa do ar. Como vocês podem ver, as aplicações estão funcionando em todos os sensores virtualmente. Sendo enviadas para a estação base, média de pacotes do sensor. Bem, por se tratar de uma simulação, não ocorre pacotes perdidos. E aqui é para mostrar que as informações estão sendo armazenadas em tempo real no banco de dados, certo? Não tem nenhum sensor incomunicável, todos estão funcionando. As transmissões, certo? A
data e a hora que ocorreu a transmissão, qual foi o nó que enviou, as amostras de umidade e de pressão que foram coletadas. A média de pacote, certo? O nó que enviou. Pacotes enviados, quantos pacotes o sensor enviou? 10. Pacotes recebidos também foram 10. A data e o horário que ele fez o registro dessa informação. E pacotes perdidos. No caso nenhum, porque é uma simulação. Bem, a segunda etapa consiste no comportamento natural desta rede. Perdão, na verdade nesse segundo vídeo eu vou mostrar a falha de um sensor. Um sensor falho, que no caso é o sensor 1, que é o que fica na extremidade. Certo? Eu vou colocar o sensor 1 para falhar. Então esse sensor ele vai parar de enviar informações para a estação base no tempo de 1 minuto. 1 minuto, perdão. E a estação base fica fazendo cálculos das últimas amostras que os sensores enviaram. Então quando ele verifica que um sensor passou mais de 30 segundos e menos de 1 minuto de enviar alguma informação, então ele reporta a informação de que esse sensor falhou e manda fechar a válvula que está relacionada a ele. O sensor 1 falhou, ele mandou fechar a válvula, certo? E enviou a informação para que o sensor 2 possa suprir a falha do sensor 1. Pode observar, o sensor está falho. A informação foi registrada no banco. O nó que falhou, a data e o horário. O sensor voltou a funcionar, certo? A informação foi reportada. Também foi enviada a informação para o sensor 2 normalizar a pressão na válvula a qual ele está relacionado. O sensor volta a funcionar. Também foi registrado no banco. O sensor voltou a funcionar, a data e o horário. Bem, nesse terceiro vídeo eu vou mostrar a simulação da falha no sensor 1, 5 e 10. Para mostrar que essa rede ela consegue aplicar a tolerância a falhas nas extremidades e no meio. Sensor 1, o 5 e o 10. Coloquei os 3 para simular falha. Então, nesse caso, na falha do sensor 1, quem vai suprir é o 2. Na falha do sensor 5, quem vai suprir é o 4 e o 6. E na falha do sensor 10, quem vai suprir é o sensor 9.
normal. Registrada a ocorrência de suas recuperações. Bem, pode-se concluir entre os resultados é que existe a viabilidade de implantação desta solução, uma vez que foi possível desenvolver. Também de que a rede está efetuando a tolerância à falha, certo? Está normalizando também essa própria rede. Outro resultado também é que há a possibilidade de construção física da rede de sensores sem fio e a construção física do sistema de climatização, uma vez que vocês podem ver no documento final que existe disponível no mercado todos os materiais para montar os dois sistemas, certo? Uma das desvantagens do teste é que não foi possível realmente montar o sistema de climatização e também que não foi possível verificar a questão dos pacotes perdidos. Tratando-se de uma simulação, não houve perca de pacotes. Como trabalhos futuros, ser incorporado ao painel de controle para que o funcionário que está usando esse sistema possa acompanhar os registros no banco de dados. Outra funcionalidade também é gerar relatórios para que esse funcionário possa observar a vida da rede e a vida do sistema de climatização. Aqui são algumas das referências que foram utilizadas para a construção desse trabalho. Pronto, obrigado a todos. Bem, nessa segunda etapa, nós passamos agora para a comissão da banca, começando com o professor examinador externo, professor Rodrigo Soares. Suas considerações. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Mais um ex-aluno que vai estar aí no profissional, né? Esse carreira acadêmico parabéns, né? Pelo trabalho, pelo curso, né? Está aí só sorriso. E em termos gerais o trabalho está muito bom, está bem diferenciado. Você fez uma pesquisa de todos os pontos, né, que você usou, desde o sistema a ser estudado. Então você pegou toda o que é a indústria têxtil, os requisitos dela e onde atuar, apresentou isso no documento, apresentou também os detalhes da rede de sensores sem fio. Não ficou aprofundado, mas explicou suficientemente bem para que o leitor tenha condição de entender de forma geral o funcionamento de uma rede de sensor sem fio. Estou falando, eu conheço a instituição há um tempo, então estou falando, você talvez alguém que fique com mais dúvidas, né? Mas eu pelo menos percebi que estava a maior parte do conhecimento básico aqui.